Olá pessoal, tudo bem? Pessoal, sejam bem-vindos para mais uma conversa com café, esse quadro onde a gente traz os nossos clientes para falar sobre as empresas dele. E hoje eu estou aqui com um mais que cliente, um amigo, irmão, né? O meu chegado aqui, compadre, o Felipe Brito de Souza Aguiar, que vai falar um pouquinho aí com a gente sobre a área de engenharia. Bem-vindo, Felipe. Muito obrigado, Gabriel. É sempre um prazer estar aqui, né? Sempre um prazer poder dialogar com você, conversar com vocês, expor um pouquinho da área que eu escolhi para trilhar. Vamos começar essa conversa aí. É isso aí. Ô Felipe, então conta pra gente aí, como é que você entrou nesse ramo, nesse meio da engenharia? Como que começou a sua história? Vamos lá. A construção civil pesada é algo que vem já do meu avô. Meu avô já trabalhava na área de construção civil, mas quem me influenciou de fato é o meu pai. Meu pai, ele sempre trabalhou na área de montagem industrial, né? Grandes máquinas, grandes equipamentos. Cita-se muito recorrente na vida dele eram usinas de asfalto, britadores, enfim. Então a gente sempre teve nesse meio, eu sempre tive nessa área. Meu pai trabalhou um tempo fora do Brasil e quando ele retornou a gente começou a caminhar com ele e eu fui tomando paixão pela área de construção, de engenharia. Quando chegou o ponto de estudar, de escolher para onde o que eu iria fazer, eu já tinha uma definição de que seria algo voltado à construção e eu me identificava era a engenharia civil, o que vai até um pouco fora do que o meu pai fazia, mas era a área que eu mais gostava que eu me sentia melhor trabalhando. Uhum. Então, chegou a época de fazer faculdade, papai, vamos escolher, vamos ver para onde você vai. Eu acabei prestando alguns vestibulares e um desses vestibulares foi aqui em Fernandópolis, com o auxílio de um amigo meu, um amigo de. A gente morava vizinho. Eu vim, prestei vestibular, passei e me formei aqui na antiga Unicastelo, hoje Universidade Brasil, E- né? Legal. Mas quando você fez o vestibular, você não era daqui? Você estava morando em outra cidade? Onde você estava? Ou era daqui mesmo já? Não, na verdade eu até pela carreira do meu pai, a gente mudava bastante. Uhum. Quando eu prestei vestibular, eu estava em Cacilândia, no Mato Grosso do Sul. Nós estávamos em Cacilândia, no Mato Grosso do Sul. Eu estava 17 anos, fui prestar vestibular e prestei alguns vestibulares, mas prestei vestibular aqui também, passei e ocorreu que eu vim morar aqui. Os meus pais, como meu pai estava se preparando também para ir para fora do Brasil novamente, acabou que eu decidi estudar aqui, Uhum. né? Estudamos aqui, fiquei aqui 6 anos, né? Eu me perdi um pouquinho ali na faculdade, digamos assim, Uhum. mas foram 6 anos que eu estudei aqui, aqui eu casei, tive meu primeiro filho nasceu aqui e cheguei a trabalhar em algumas empresas aqui. Aqui eu trabalhei como estagiário para o Zambon, que Uhum. foi vice-prefeito na cidade. Ele tinha um escritório de engenharia, creio que ainda tem, e eu fui estagiário dele durante uns 3 anos. Depois trabalhei na Secol um período também como estagiário, ainda cursando a faculdade de engenharia. Trabalhei no projeto ali no Quarta Avenida. E por último, das minhas atividades antes de me formar, eu fui engenheiro trainee na Conter, que foi uma empresa que fez a duplicação na época dessa. Fez um dos lotes, né? Na Ah, verdade, tinham dois lotes, uhum. a duplicação da Washington Luiz aqui. Era perto de Estrela, não era? Você Isso, eu trabalhava? trabalhei um tempo em Votuporanga, um pouco depois de Votuporanga, ali perto de Simonsen, né? Uhum. E depois trabalhei perto de Estrela. Trabalhei nos dois trechos que eles tinham aqui na época. Depois disso, eu acabei trabalhando um tempo fazendo alguns projetos para outros engenheiros, ainda não formado ainda. Trabalhei para o Alcides, Semenzato. Trabalhei para Murilo, fiz alguns desenhos para ele, para um Bruno, que era um outro colega nosso. Depois cuidei de alguns inicial de alguns empreendimentos do Bruno
Depois disso eu saí e fui trabalhar em Belo Horizonte. Aí surgiu uma oportunidade ainda com o meu pai. Fui trabalhar em Belo Horizonte, iniciei lá como encarregado, depois assumi uma vaga de engenheiro, né? A gente trabalhava com gasoduto, tanto na minha área. Comecei trabalhando na parte de conservação de gasoduto, como engenheiro, né? Na conservação de gasoduto, mas como encarregado na implantação de alguns ramais de gasoduto de PAD. Uhum. Depois disso, voltei para minha cidade, a cidade de origem. Eu sou originalmente baiano, então retornei para minha cidade. Lá eu montei um escritório de engenharia, né, que funciona até hoje. Uhum. Fizemos alguns projetos, fechamos algumas parcerias com algumas empresas. Cito aí a MN, que é uma empresa que ainda tenho contato com eles, a gente ainda trabalha juntos. Uhum. Fizemos alguns projetos junto com a MN, construímos alguns prédios, os prédios que eu digo, alguns galpões, né? Uhum. E também fiz vários projetos, sua física, né? O escritório não tem algum movimento hoje muito mais na área de estruturas, mas no começo a gente fazia arquitetônico, fazia hidráulico, elétrico, mas hoje a gente tem se voltado muito mais para a área de estruturas. Ainda fazemos algumas coisas de outros meios, mas o foco é a estrutura. E estamos aí pensando em investir alguma coisa na área de combate a incêndio, que é uma área que Legal. tem se desenvolvido, e a gente tá dando uma olhada para ver se vamos nos ingressar por esse caminho. E você consegue atender o Brasil todo ou tem a restrição geográfica ali onde você consegue atender? Como que funciona hoje? Hoje nós temos um site, né, que inclusive foi A gente que vocês fez? que fizeram, Aham. e que a gente sim consegue atender o Brasil todo. Hoje eu tenho uma limitação muito mais minha do que da própria, digamos assim, eu desenvolvo outra atividade em uma outra empresa. Uhum. Então, eu hoje estou mais seletivo para os tipos de projeto que a gente acaba executando. Uhum. Mas atendemos no Brasil todo. Tenho alguns projetos na Bahia, em várias cidades da Bahia, tenho alguns projetos aqui em São Paulo, né? Enfim, mas a gente está aberto a fazer projetos no Brasil todo. Bacana. E, ô Felipe, e fala pra gente assim, qual que é a importância de ter um engenheiro, né? Que muita gente às vezes vê o engenheiro como, olha, tem que ter um engenheiro na obra, mas não vê que além da obrigação, tem outros benefícios, né? Por ter um engenheiro na obra, né? Quais são os principais, assim? Ó, um bom profissional, ele vai trazer algumas garantias dentro de uma obra. As pessoas acham, a princípio, que um profissional ele vai ser mais caro, que vai custar mais caro, mas você ter um profissional na obra, se for falar em valor, a primeira coisa que você vai ter é um bom planejamento. E um bom planejamento gera economia, Uhum. certo? Se você começa a construir, você buscou um profissional que vai te orientar quanto à disposição dos cômodos, quanto à disposição da construção, vamos falar de um profissional de arquitetura inicialmente, para definir espaço, uso de espaço, você vai economizar, porque você não vai chegar no meio da obra e falar, poxa, eu podia ter feito isso aqui lá no começo e teria sido mais barato, não vou precisar Uhum. quebrar uma parede, por exemplo. Isso é um exemplo muito simples, mas Uhum. além disso, quando você vai falar do engenheiro propriamente dito, você tem a segurança. Você tem a garantia de que o empreendimento que você está executando está sendo avalizado e avaliado por alguém que tem conhecimento daquilo que está sendo feito. Fez um cálculo para aquela estrutura, vai acompanhar aquela edificação, respeitando os padrões normativos que são desenvolvidos a fim de garantir eficiência, a fim de garantir segurança, certo? As recomendações de norma, elas são realizadas em base com estudos, com comprovações de que você vai garantir determinada característica naquela edificação. Então, quando você tem um profissional acompanhando a sua obra, quando você tem um profissional projetando a sua obra, você está garantindo que você terá uma obra segura, eficiente, uma obra com custo dentro do planejado. Uhum. As pessoas às vezes não se atentam a isso. E principalmente,
você tem alguém que é responsável por aquilo. Alguém que você vai poder olhar e dizer, poxa, deu esse problema aqui. Aquela pessoa, ela é responsável. Ela emitiu uma RT, um termo de responsabilidade, sendo que ela é responsável pelaquela execução. Se Uhum. você desenvolve isso sem um profissional legalmente habilitado, você está passivo, primeiro, das sanções dos órgãos competentes, mas também de não ter a quem, em caso de um problema, a quem procurar. Uhum. Porque você também está incorrendo em trabalhar sem alguém que está habilitado a fazer aquela atividade. Né? Ouve-se muito eu sempre fiz dessa forma. Mas não é porque você sempre fez e deu certo que está certo. Em um determinado momento ou em uma determinada situação específica, pode ser que não dê certo e a gente pode ter alguns problemas. A gente tem aí alguns exemplos recentes, né, de estruturas que vieram a colapso ou que apresentaram grandes problemas, causaram acidentes, machucaram pessoas, mataram pessoas, e a gente começa a ter pessoas sendo responsabilizadas por essas situações. Se não me engano, foi em Fortaleza, houve uma demolição que não havia, se tinha alguns problemas para aquela Uhum. demolição e não foram tratados para fazer aquela demolição da maneira correta. Demolição? Ou foi uma reforma? Eu não lembro se foi uma demolição ou se foi uma reforma. Eu sei que houve um acidente e morreram algumas pessoas. Recentemente saiu uma nota judicial, uma decisão judicial, e o engenheiro foi responsabilizado por aquilo. Uhum. Né? Então você tem quem se responsabilize também. Né? A engenharia ela traz todos os conceitos, todos os princípios, você vai ter qualidade, vai ter segurança, vai ter economia. Se você tiver um profissional muito bem gabaritado para fazer aquilo, você vai ter economia no seu projeto, mas também te traz o respaldo de alguém para responsabilizar caso aconteça algum problema. Sim, isso é importante. E, e assim, tem alguma história que você acha legal de contar, tanto positiva quanto negativa, assim, que você já passou, alguma situação? Que você tem alguma. Eu tenho algumas histórias, eu fiz alguns laudos, inclusive um recente, e eu achei, tipo assim, a história é triste, mas é uma triste realidade também da Uhum. sociedade, principalmente no ambiente em que eu atuo com mais veemência, que é na Bahia. Nós fizemos eu fiz um laudo, houve uma construção, uma ampliação de uma laje, e quando eu cheguei lá para fazer o laudo e verificar a estrutura, porque tava tendo várias fissuras, várias rachaduras, o pessoal tava meio inseguro de estar no local, eu observei que você tinha diversas falhas construtivas, diversas falhas de projeto, pilares extremamente esbelto, né, que seria fino, extremamente Uhum. fino, digamos assim, e que a construção Foi feito sem foi calcular. feita sem nada, sem cálculo, sem acompanhamento de ninguém. E, por fim, o ocorrido disso é que a estrutura estava inapropriada para uso. Né? Havia-se uma programação, inclusive, do pessoal passar um final de ano ali e tal. Se o pessoal passasse um final de ano ali, muito provavelmente a gente teria o colapso da estrutura, Entendi. né? Porque seria uma carga excessiva naquele local. Então, esse é um exemplo de que, às vezes, o barato, a economia com um projeto, a economia com um profissional, não vale a pena. Aquela estrutura está condenada, muito provavelmente vai precisar ser demolida. Todo o dinheiro investido foi perdido. Né? É uma economia que muitas vezes Uhum. não é viável. Histórias boas tem várias, mas muito mais relacionada ao desempenho pessoal, a você se sentir realizado quando você. Na engenharia, eu digo isso sempre, é muito interessante quando você, por exemplo, eu vim para cá, né, vim da Bahia para cá, e passei pela Washington Luiz, é muito bonito, é muito prazeroso você saber que existe um pouquinho seu ali, por menor que seja o esforço, mas existe. Às vezes tem uma construção que foi realizado, um imóvel que foi realizado na minha cidade, eu fui o engenheiro responsável por ele e tal. E eu passo na frente dele, acho que é uma das estruturas mais bonitas que eu já presenciei, já fiz, já tive o prazer de fazer. E eu passo em frente a ele, olho e falo, nossa, que orgulho que eu tenho disso aqui.
né? Isso aqui ficou muito bonito. Todo mundo que passa, olha, fala, nossa, que estrutura bem feita, que estrutura bonita, que elegância de residência. Então, são esses pequenos prazeres. Eu hoje atuo muito mais na área de construção pesada, né? Eu trabalho em uma empresa do ramo de óleo e gás, e a gente tem alguns projetos de um pouco mais pesados, muito mais na área de fiscalização, mas também é muito prazeroso quando você termina ou você termina uma etapa e você olha e fala assim, poxa, que legal, eu dei minha contribuição aqui, seja como executor, mas não é o meu caso hoje, é muito mais como fiscalização, mas como fiscal. A gente pôde ajudar a construir esse empreendimento, a gente pôde ajudar a, a moldar, né, essa obra, a fazer com que ela ocorresse, acontecesse. Eu acho que esses são os exemplos positivos, e aí se a gente fosse contar aqui, seriam muitos. Bom, Felipe, eu acho que a gente falou aí alguns pontos interessantes, né? Tem algum ponto que você acha interessante a gente citar, que ficou faltando? Se eu pudesse aproveitar a oportunidade, eu falaria muito mais para a geração que está vindo, para quem está fazendo a faculdade, quem está se formando. Eu não tenho tanto tempo de carreira, mas tenho aí 10 anos de formado, fiz 10 anos de formado agora, no final deste ano. Estou fazendo 10 anos de formado. Eu acho que assim, o caminho, às vezes ele não é tão simples quanto a gente imagina na faculdade. As coisas nunca são tão fáceis quanto às vezes a gente acha que vai ser na faculdade. Mas ele é prazeroso. Aproveitar cada oportunidade é muito prazeroso. E tá, talvez uma das, das coisas que seja mais importante de se ter quanto profissional é proatividade. É você buscar tanto aprender quanto executar aquilo que você sabe. É um chefe meu, um profissional que trabalha comigo, que tem um pouco mais de conhecimento do que eu, me disse recentemente que às vezes o que nos falta é um pouco de coragem. E é verdade, às vezes o que a gente precisa é ter um pouquinho mais de coragem, testar um pouco mais os limites, saber que às vezes você está passando por um momento que talvez não seja o que você queira estar, mas fazer as coisas pensando onde você quer chegar. Eu hoje vivo um Uhum. momento profissional muito bacana. Eu hoje trabalho em uma empresa que ela reconhece de fato o valor dos profissionais que ali estão. Uma empresa que tem um cuidado com o profissional, né? Mas eu demorei algum tempo para chegar lá. Não foi da noite para o dia. Houve percalços no caminho. Houve momentos em que eu achei que as coisas iam ser mais simples e foram mais complexas. Mas a gente persiste, a gente continua trabalhando, continua correndo atrás, né? Uhum. Um fator que eu acho que, se eu pudesse dar o conselho a quem está fazendo uma faculdade, quem está começando, busque não só aprender a parte técnica, mas busque também criar network. Como eu disse, busque ter proatividade. Idiomas é algo muito importante. Saber se comunicar é algo extremamente importante no meio e no ambiente que a gente vive. Uhum. E saiba que vão ter dificuldades, mas é possível. Sim. Como eu disse, hoje eu vivo um momento espetacular na minha carreira. Trabalho em uma empresa excelente, tenho meu escritório tocando muito bem, Uhum. né? Enfim, eu alcancei algumas coisas. Tenho muito a construir, tenho muito a alcançar, mas até aqui o conselho que eu daria aos jovens são esses, a quem está chegando. É isso aí. Felipe, obrigado pela presença, obrigado pelas palavras aí pra gente e fica aqui o espaço aberto para retornar outras vezes também, com novidades, trazer novidades e é isso aí. Tamo junto. Obrigadão, viu? Muito obrigado, Gabriel. Obrigado a todos que assistiram, né, até aqui. Certamente tendo alguma novidade, alguma campanha nova, eu retorno para que a gente possa conversar mais um pouco. Foi um prazer estar aqui com você mais uma vez. Não no podcast, mas no dia a dia. E é isso. Eu agradeço pela oportunidade. Deus abençoe todo mundo.
E é isso aí. Valeu, obrigadão. Obrigadão.